mas ela resolve com uma única equação. Eu achei complicada só no sentido de que foi na contramão do que eu costumo resolver, e porque envolve um MHS na vertical, do sistema massa-mole na vertical, que tem umas diferençazinhas que geralmente você nem leva em consideração, mas aqui, se você levar em consideração e for pelo caminho tradicional de encontrar a velocidade máxima, fica bem complicado. Então essa questão é muito mais fácil você ir pela ideia mais nua, pura, digamos, nua e crua, de MHS, usando as equações, aquelas fatídicas equações difíceis de lembrar de MHS, que eu já vou até colocar aqui. Funções do MHS, que é o movimento harmônico simples, que está diretamente ligado a pêndulo simples e sistema massa-mola. Quais são? A função horária, que é a posição, é dado por A, ômega. Não tem ômega ainda. É A vezes cosseno de ômega t mais φ0. Tá? Lembrando que esse ômega, que eu vou precisar aqui, é a velocidade angular, ou pulsação, como alguns chamam, eu não gosto de chamar, mas tem pulsação, é a velocidade angular que se aprende lá em movimento circular uniforme, tá? Que é quantos radianos ele percorre, ele varre por unidade de tempo. O φ0 não vou precisar aqui, ele é um pouco mais difícil de entender, ele é a fase inicial. Não vou entrar em detalhes aqui, senão realmente estender muito a aula. E não caiu ainda. Essa é a primeira questão também que caiu nas últimas 10 de ondulatória, nas últimas 10 edições que eu saiba de física. Caiu de ondulatória na Unifam. Mas é a fase inicial, se você procurar em questões lá na plataforma, ir no construtor de listas, escolher alguma a parte de MHS, né, função horária do MHS, eu com certeza em várias delas eu explico quando precisa a fase inicial. Para essa eu não vou precisar. Você vai ver que eu não vou precisar muito do que está aqui dentro. E esse A é a amplitude do MHS. Vou mostrar já o que é no desenho. O que eu tenho daí? Eu preciso daqui, eu consigo a equação da velocidade. Essa é da posição e essa aqui é da velocidade. É o A, essa que eu preciso mais. É menos A ômega, aí vira seno. Se eu troco o cosseno por menos seno, e um W você passa multiplicando aqui. Seno e repete o que está aqui dentro. Ômega t mais φ0. Isso que eu ensinei no fundo é derivada, mas você não aprende derivada, então acaba sendo um mnemônico. Você vai passar de x para v, você faz a derivada, que seria basicamente trocar cosseno por menos seno, porque a derivada do cosseno é menos seno, mas você não precisa saber. Troca cosseno por menos seno e passa um ômega multiplicando, e copia o resto lá dentro, mantém. Se eu quisesse a aceleração, eu faria a mesma coisa, troco o seno por cosseno troco por menos seno e o seno por cosseno. Então o menos continua, né? Porque eu estou pegando essa equação, só trocar o seno por cosseno. Multiplica mais um ômega aqui, então ficaria ômega ao quadrado, e aí viraria cosseno, e copia o resto. Tá aí as 3 equações que você precisa para MHS, que é o que eu vou ter que usar aqui, porque ir pela pegada de energia, vou desenhar aqui também o sistema massa-mola, na horizontal, porque eu vou desenhar no problema na vertical. Então, o que é o sistema massa-mola? Antes de eu ler aqui, para você já ter uma noção. O sistema massa-mola, como o próprio nome diz, eu tenho uma massa e uma mola. Está aqui. Digamos que aqui é o estado de repouso, que a mola está naquele estado que você solta, ela fica paradinha. Ela não vai para um lado nem para o outro. Aí eu pego e conecto uma massa ali, tá? E ela fica paradinha. Digamos, supomos que aqui não tem atrito nesse chão aqui. Aí eu venho e puxo essa massa aqui que está presa na mola, aí estica a mola e solto. Ela vem, comprime um pouco aqui, vem até aqui, digamos. Aqui a mola fica comprimidinha. E volta. E fica indo e voltando. Basicamente, se você fosse analisar, né, de onde você vai achar a velocidade máxima, você analisa de forma de energia, você vai ver que aqui nesse ponto é onde a velocidade é máxima. Por quê? A partir do momento que você soltou ela aqui, ela vai ganhando velocidade, porque está acelerando devido à força da mola. Quando chega nesse ponto, a mola para de acelerar e começa a frear. Então ela acelerou, freou. Então aqui é quando ela acabou de acelerar o máximo possível. Então eu teria aqui o V igual a 0 nos extremos, que ela para inverter o sentido, e aqui eu teria um V max.
E basicamente você está convertendo energia potencial elástica, que tem aqui nos extremos, porque não tem energia potencial cinética. Eu estou supondo que não tem variação de energia potencial gravitacional, porque está na horizontal, né? Então eu tenho energia potencial elástica, e aqui eu não tenho elástica, porque ela entrou em estado, aqui é o ponto em que ela não está nem estendida, nem comprimida. Então nesse ponto eu tenho só cinética, já que a potencial gravitacional não faz diferença aqui, porque está na horizontal. Então você faria que a potencial elástica é igual à cinética, e calcularia aí a velocidade máxima. Mas eu não vou seguir por esse caminho, porque você vai ver que na vertical tem umas nuances que complicam enxergar por esse lado. Então eu vou acabar indo por esse que é bem mais fácil de enxergar, só é difícil de lembrar a equação. Mas eu quero que vocês lembrem pelo menos até o dia da prova. 2003/2. Um objeto oscila no sentido vertical em uma mola ideal presa a uma haste horizontal, formando o sistema massa-mola. Então aqui ó, eu tenho uma haste horizontal, e dele aqui eu vou prender uma mola. Ó. Digamos que eu pego a mola, coloco o objeto aqui, observe que aqui eu deixei a mola soltinha, levinha, e só conectei o objeto. Né? Aqui o que acontece quando eu conecto o objeto? Como está na vertical, esse objeto só por estar aqui já vai puxar um pouquinho a mola. Então o estado de equilíbrio, que é o estado em que a resultante das forças é zero, que é quando vai inverter, né, que está acelerando, 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 e agora parou a aceleração zero e começa a frear, não é quando a mola está relaxada. Aqui é quando a mola está relaxada. Aqui não é quando a mola está relaxada. O ponto de equilíbrio, que é o ponto de velocidade máxima, não é exatamente, falando em termos de energia, nas mesmas condições do horizontal. Por quê? No horizontal, aqui no ponto de velocidade máxima, não tem energia potencial elástica. Aqui já tem, porque está um pouquinho esticado, por causa do peso. E outra, aqui tem energia potencial gravitacional, porque ele oscila na vertical. Então não tem como dizer que não tem variação de energia potencial gravitacional, porque a altura vai mexendo. Por isso que eu não vou pelo caminho da energia para resolver essa questão, porque senão eu mesmo me perdi, gente. Eu vou assumir. Eu não consegui chegar, talvez eu errei alguma parte e desisti por causa da falta de tempo. Mas eu não fiz análise energética com todos esses detalhes aí. O que eu pesquisei, que tem muita gente que aproxima e fala assim, não, vamos desconsiderar a parte que é vertical, vamos fazer uma aproximação e trata como horizontal. Aí, beleza. Aí dá a mesma equação. Mas se você for pelo sentido de que aqui com certeza também acaba virando um MHS, e essa equação é para qualquer MHS, então vai pelo MHS, e aí fica a resposta mais corretinha, né? Sem fazer aproximações. Talvez aqui tenha também, né? Talvez aproximações mais grosseiras, enfim. Bom, entendendo. Aí está aqui, aí separou. Nesse estado ele fica parado, estado de equilíbrio, porque aqui a força elástica que existe está anulando o peso do objeto. Então é um estado de equilíbrio. Aí você pega e puxa ele. Porque você vai trazer ele para cá, por exemplo. A mola fica mais esticada e você solta. Aí a mola vai puxar, ele vai subir até um certo ponto aqui, né? Com essa mesma distância. Aqui a mola fica bem comprimida, né? Fica bem apertadinha. E ele fica oscilando aqui, assim. Acaba que, mesmo a condição de equilíbrio não ser idêntica em todos os termos aqui à horizontal, que essa força elástica é quem controla o movimento, porque o peso não muda, é a oscilação da força elástica que faz o movimento acontecer. Então acaba que isso aqui também é um MHS. Se ele é um MHS, ele respeita essas equações. Tá? Então vamos agora ler o enunciado até o fim. Então é na vertical, mola ideal, haste horizontal, formando o sistema massa-mola. A sua frequência de oscilação é 5 Hz. Por que me deu essa frequência? Porque ele quer que eu vá por esse caminho. A sua frequência de oscilação é 5 Hz, a amplitude máxima do movimento é 0,2 metros. Então ele me deu a amplitude, que é isso aqui, ó. Que esse aqui deve ser do mesmo tamanho. Tá? Ficou perfeito. Isso aqui é 0,2 metros. 0,2 metros. E a amplitude é isso. Quanto ele oscila para um lado e para o outro, tendo como ponto central o ponto de equilíbrio. Então não é 0,4, porque a oscilação, isso aqui é do mínimo até o máximo, é só quanto ele se afasta do centro de equilíbrio. Isso é amplitude. Amplitude máxima. Analise essa situação e responda qual é a velocidade máxima do objeto durante o movimento.
Então, eu não vou pela análise de energia, que se faz geralmente em MHS horizontal, e como isso aqui é um MHS, eu vou pela análise da equação da velocidade do MHS. Então, fica aqui LA menos A ômega. Você vai ver que fica bem mais fácil. Como eu falei, o complicado aqui é lembrar da equação. Menos A ômega seno de ômega t mais φ0. Agora me diga, o seno é uma função que você aprende em matemática, que é limitada, ela no máximo vale 1 e no mínimo vale menos 1. Concorda comigo? Seno, ela é uma função que não importa o valor que você põe aqui dentro, você pode pôr 1 bilhão de radianos aqui dentro do parâmetro da função seno, que eu te garanto que vai ser um valor entre menos 1 e 1, de menos 1 a 1. Melhor falando, porque pode ser um menos 1 e 1. Pode colocar um valor super negativo, menos 1 trilhão, que eu te garanto que o seno desse valor aqui vai dar de menos 1 a 1. Ou seja, o Vmax, sendo bem rigoroso, como ele é menos AW, é quando eu troco o seno de qualquer coisa que vem aqui por menos 1. Por quê? Porque se eu colocar 1 vai dar menos A max. Né? Em módulo pode ser 1 ou menos 1, a velocidade máxima. Mas para ficar bem positivo, menos com menos dá mais. Então eu chego à conclusão que a velocidade máxima é o A vezes o ômega. Só isso. Era a amplitude vezes o ômega. Espera aí, mas eu não tenho ômega. Mas eu falei para você que o ômega é aquele ômega do movimento circular uniforme, que você aprende que é 2π sobre t. Ou, como t e frequência é um inverso do outro, é 2πf. Então eu vou te dar agora uma equação que você pode usar para a velocidade máxima de MHS, que é amplitude vezes 2πf. Aí tem uma coisa unifanzeira, digamos assim, porque, de novo, que nem na raiz de 3, que ele não te deu que é 1,7, aqui é em função de π, ele não te deu o valor de π. Você vai ter que trocar por um valor conhecido, você vai ver as alternativas, percebe que tem 2 casas decimais, então você troca por 3,14. Tá? Então é coisa que você tem que estar preparada para a Unifam. É essas constantes que vestibulares normais dão, ela esquece de dar, como a raiz de 3 ou o valor de π, sendo que precisa, já que as alternativas não estão em função de π. Ele podia ter não dado π, ele podia não ter dado π e deixado aqui em função de π, ou ter dado o valor de π e aí deixado o valor numérico, mas ele não deu e deixou o valor numérico. Unifam, tá? Amplitude 0,2 vezes 2 vezes π, que eu vou trocar por 3,14, já que não tem π nas alternativas, vezes a frequência, que é 5. 5 vezes 0,2 dá 1. Então, vou até cortar, ó, porque vai ser como multiplicar por 1. Não precisa estar aqui. 5 vezes 0,2 dá 1. E 1 vezes aquilo vai dar 1. Tá? É como se 0,2 é 1/5. Né? Pode imaginar que 0,2 é 1/5. Enfim, vai cortar. 5 vezes 0,2 dá 1. Tá, vocês vão reclamar, porque cortou, se dá 1. Eu vou, sabe uma coisa? Eu vou colocar aqui. 5 vezes 0,2 vai dar 1 vezes 2 vezes 3,14. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3,14 dá 6,28 metros por segundo, porque eu usei a frequência em Hz e usei a amplitude em metros, tudo no sistema internacional. Tá aí, gabarito A de amor.